Oi, pessoal. Ainda falando de fatoração, né? Nós vimos 3 casos na aula anterior, mais 2 casos na aula de hoje. Então, esse caso de fatoração recebe o nome de fator comum. Por que, né, que ele recebe o nome de fator comum? Porque tem um fator que aparece em todos os termos. Olha, o x aqui é comum aos 3 termos. Então, como ele é um fator comum, eu vou colocar esse x em evidência. O que significa colocar o x em evidência? Significa tirar o x daqui do meio e colocar ele aqui na frente. A fatoração não é pegar o trinômio e transformar numa conta de vezes? Então eu vou dividir todos esses termos pelo fator x. Ó, ax dividido por x, a. Bx dividido por x, b. Cx dividido por x, c. Se eu multiplicar, ó, x vezes a, ax. X vezes b, bx. X vezes c, olha, tá vendo? Se eu multiplicar, volta. Porque não pode ficar diferente, né? Tem que continuar igual. Então, o que é esse caso fator comum? Eu olho para um fator que tem, para uma coisa que tem comum a todos os termos, que nesse caso é o x, e coloco em evidência, ou seja, divido toda essa expressão por x. Agora, falando assim numa linguagem bem, né, não é mais uma linguagem matemática, olha só, ax, se eu tirar o x, o que sobra? O a, tá lá. Bx, ó, mais bx, se eu tirar o x, o que sobra? O mais b, tá lá, ó. Cx, se eu tirar o x, o que sobra? Mais c. Tá vendo? Ou seja, eu dividi tudo por x. Transformei em um produto. Olha aqui, um outro caso de fator comum. Quem é o fator comum? Olha, o 3. Então, eu vou colocar o 3 em evidência. 3 vezes, abre parênteses, 3x dividido por 3x. Em outras palavras, se eu pegar o 3x e tirar o x, o que sobra? Perdão. Se eu pegar o 3x e tirar o 3, o que sobra? O x. Ó, 3x dividido por 3, o que sobra? O x. 3y dividido por 3, ó, o que sobra? O mais y. Olha lá, mais um exemplo. Quem é o fator comum aqui? Repare, aqui eu só tinha um fator comum, o x. Aqui eu só tinha um fator comum, o 3. Aqui eu tenho 2. Eu tenho o 5 e eu tenho o x. Tá vendo? Então, o meu fator comum aqui é o 5x. Repara, ó, 5x ao quadrado é assim, não é? Ó, se eu tirar o 5x, o que sobra? O x. Menos 10x. 10x não é um 5 vezes 2 vezes x? Se eu tirar o x e tirar o 5, o que sobra? O 2. Repara, se eu multiplicar 5x vezes x, 5x ao quadrado. 5x vezes menos 2, menos 10x. Não pode alterar. Olha lá, mais um. Repara, ó, entre o 4 e o 8 tem um fator comum que é o 4. Consegue ver? Ó? O 8 é um 4 vezes 2. E esse 4 aqui, ó, é um 4 vezes 1. Olha, aqui eu tenho A, aqui eu tenho A ao quadrado, ó. Então, tem um A que também é fator comum. Aqui eu tenho um x à terceira
E aqui eu tenho um x a segunda, x, x, x. E aqui eu tenho menos. E aqui eu tenho um x a segunda. Por que que eu fiz isso? Para você ver bem uma coisa, ó. Meu fator comum, o 4, que tem nos dois. Aqui eu tenho uma vez só o A. Aqui eu tenho duas. Então, o A primeira é um fator comum, né? Isso aqui é um fator comum. E o X, olha, aqui eu tenho X, X, X. Aqui eu tenho 2. Então, X a segunda é um fator comum. Então, 4A, X a segunda. Tá vendo? Se eu tirar daqui o 4, o A e o X a segunda, o que que sobra? O 2 e o X. Sinal de menos. Se eu tirar daqui o 4, o A e o X a segunda, o que que sobra? Um A. Um A eu posso só colocar A. Viu? Difícil? Esse é um pouquinho mais, né? Dúvida, pessoal? Então, olha lá. Esse aqui é um outro caso e recebe um outro nome. Eu quero que vocês reparem, olha. Entre o primeiro e o segundo, eu tenho x de fator comum. Entre os dois últimos, eu tenho o y de fator comum. Então, eu vou colocar esse x aqui em evidência, ó. Se eu tirar o x daqui, sobra o A. Se eu tirar o x daqui, sobra o B. Falando matematicamente, AX dividido por X, A. BX dividido por X, B. E olha aqui, ó, eu tenho o Y, que é um fator comum. Então, mais Y. Se eu tirar o Y daqui, o que é que sobra? A. Se eu tirar o Y daqui, sobra B. Repare. Eu só tinha fator comum nos dois primeiros e nos dois últimos. Agora, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho esse A mais B, que é fator comum. Então, eu vou colocar esse A mais B em evidência. Se eu tirar o A mais B daqui, o que que sobra? X. Se eu tirar o A mais B daqui, o que que sobra? O mais Y. Repara, eu agrupei os termos, né? Esse caso de fatoração recebe o nome de agrupamento, exatamente porque ele agrupa dois para cá, dois para lá, depois ele agrupa de novo. Então, agrupamento. É um caso de fator comum também, só que um pouquinho mais elaborado, né? Mais um exemplo. Olha lá, mais um exemplo. Vou agrupar os dois primeiros. Olha, o que é comum aqui nos dois primeiros? O X. O que sobra aqui? 5A. Se eu tirar o X aqui, o que sobra? O B. Vou agrupar os outros dois. Ó. O fator comum dos outros dois é o mais Y. 5AY dividido por Y. BY dividido por Y, olha lá, repararam? Sobrou 5AB aqui. Perdão, não é 5AB, é 5A mais B. Em evidência. Se eu pegar tudo isso aqui e dividir por 5A mais B, vai dar X. Se eu pegar tudo isso aqui e dividir por 5A mais B, vai dar mais Y. E aí acaba, olha. Era um polinômio, virou um produto, fatorei, ok? Olha lá, último exemplo, tá vendo? Vou pegar os dois primeiros, ó. Quem é o fator comum aqui? O X. X mais 3, tá vendo? Quem é o fator comum aqui, ó? O mais A. Se eu tirar o A daqui, o que sobra? X mais 3. Estão vendo aí o fator comum? X mais 3
aqui, bonitão. Vou pôr em evidência. X mais 3 vezes. Ó, tudo isso aqui, se eu tirar o x mais 3, sobra x. Tudo isso aqui, se eu tiro o x mais 3, não é difícil, né? Não é. Então tá, vou esperar vocês fazerem aqueles exercícios e daí nós conversamos de novo sobre isso na aula, tá ok? Então é só, pessoal. Beijo, até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.